Então, a gente vai fazer aqui esse modelinho que eu conheço como morcego, né? Aquele top com aro V aqui no meio. Então, vai unir as duas partes, né? Aqui, a superior e a inferior. Tanto do forro quanto da malha, eu corto igual. Então, juntou os dois. Aí eu coloco ele aqui, ó. Direito com direito de forro e de malha. Passo o elástico, sempre que fizer embutido, o elástico na parte da malha, não do forro, tá? Coloquei o elástico aqui de 7 milímetros, eu diminuí antes 1 centímetro aqui do forro. Aí coloquei o elástico e ele vai ficar assim, ó. Tá vendo? Só na parte de cima. Aqui na parte de cima. Daí agora eu vou overlocar aqui ele todinho pra colocar o viés. Então, antes de overlocar, o que é que eu faço? Eu deixo aqui uma aberturinha para colocar o bojo removível. O que é que eu faço? Eu dobro aqui mais ou menos 2,5 centímetros. Deixa eu medir aqui direitinho. No máximo aqui, ó, 3 centímetros. Você pega, quiser medir direitinho, você mede. Senão você dobra aqui, ó. Aí vai ficar esse pedacinho aqui que é para introduzir o bojo. E aí overloca todinho. Aí ele fica assim, ó, todo arrumadinho, tá vendo? Eu gosto sempre de deixar essa costurinha do overlock aqui, sempre pra baixo, tá? E o do forro eu boto pra cima, que aí eles se encontram aqui e não fica fazendo muito volume se botar os dois pro mesmo lado, tá? Aí fica assim. E aqui fica o lugarzinho, ó, já fica com acabamento bacana. E aqui é o lugar de colocar, de introduzir o bojo, tá? Aqui é o avesso e aqui é o direito. Aí elas ficam assim, ó, bem arrumadinha, tá? Olha como fica bonitinha a costura pra baixo. Tanto faz pra cima ou pra baixo. Eu gosto de deixar sempre pra baixo e a parte do forro eu coloco pra cima, pra ficar bem arrumadinho. Aí agora vamos colocar o viés. Então, vamos iniciar aqui as alças. Eu faço uma cordinha aqui de 35 centímetros. E aí introduzo a lateral aqui, ó, que inicia a primeira alça, tá? Aqui no caso, se for de frente, ele é o lado esquerdo. Começa pelo lado esquerdo do top e aí introduz a alça. Aqui eu uso um elástico de 1,5 centímetros, tá? E o viés que eu tô colocando é o de 5 centímetros. Aí eu já passei aqui, ó. Eu não estico, tá vendo? Ele fica certinho, mas também não deixo frouxo. O elástico já dá uma resistência boa aqui, ó. Tá? Se esticar muito, ele vai ficar franzido e vai ficar com uma aparência não muito legal. Aí eu já passei um lado e aqui, ó, já aproveito e introduzo o outro lado, tá? Comecei aqui pela ponta, esse lado aqui já vou começar pela parte de baixo. Terminei aqui, ó, eu já deixo a outra ponta com mais 35 centímetros, que é da outra alça, né? A alça de um lado e do outro. E aí eu faço mais um pedaço um pouquinho maior, que depois eu explico porque que eu vou deixar mais ou menos uns 20 centímetros a mais, tá? Você faz os 35 e aí faz 20 centímetros a mais, pra fazer a partezinha da regulagem das alças. Aí agora eu inicio novamente, faço mais uma tirinha com 20 centímetros, que é pra base agora. E aí eu introduzo aqui a parte, é o mesmo lado que eu iniciei, que foi o lado esquerdo, você inicia também aqui, ó, que é pra começar a nossa base aqui, tá vendo? Eu deixo uns 20 centímetros, esse aqui é um tamanho P, então eu deixo 20 centímetros pra iniciar a base. Aí, terminando aqui, ó, já coloquei, tá vendo? Um lado da base. Terminando aqui, eu já posso introduzir a outra, tá? Aqui eu já coloquei logo a etiqueta pra ficar, quem quiser colocar com a marca, já coloca, tá certo? Aí, você deixa também o restinho mais 20 centímetros, tá? Que é pra formar a base. Aqui agora a gente vai cortar aqui no meio, porque aqui ele vai vir o outro viés fininho pra colocar o aro e veio, tá? E ele tá ficando assim, ó. Aqui eu troquei a etiqueta, coloquei minha marca, tá vendo? Aí agora vamos cortar aqui pra colocar
o outro viezinho aqui, eu uso o viés de 3 centímetros. Agora, colocar o viezinho aqui no meio, tá? Eu coloco o viés de 3,5 centímetros. E eu dou uma leve esticadinha quando eu for passar aqui, nada exagerado, tá? Pra não ficar puxando, mas é só pra mesmo, quando colocar o aro, não ficar folgado dentro, tá? Aí eu dou uma leve puxadinha. Aí eu inicio aqui, ó, no início do que é, no caso, o lado direito. Esse eu inicio por aqui. E aí eu já introduzo o outro, ó. Eu deixo bem juntinho, ó, tá vendo? Antes de terminar, eu já coloco o outro lado pra passar tudo junto. Ele fica assim, ó, tá vendo? Bem juntinho. Eu passo um lado, quando termina aqui já introduzo o outro, ele fica bem arrumadinho e continua aqui. Deixo sempre passar um pedacinho. Ele fica assim, ó, tá vendo? Aí quando coloco o aro, ele vai virar, ó, fica assim mesmo. Ele fica bem acabadinho, não fica passando aqui, ó, não fica solto o pedacinho, ó, certinho. Aí agora eu vou fechar um lado aqui primeiro, passo a costura bem aqui rente, deixo ele bem, puxo ele bem pra trás aqui, ó, e passo uma costurinha aqui, ó. Quem quiser passar aquela mosquinha que chama, eu não tenho, eu só tenho uma reta mesmo, aí eu coloco. Ou então quiser passar aquele zigue-zague bem fininho também, eu vou passar uma reta aqui e aí eu introduzo por esse lado. Depois eu faço a mesma coisa, dou uma esticada no aro e faço a mesma coisa aqui desse lado. Então, o vídeo acabou cortando, não gravou, mas aí fica assim, ó, tá vendo? Eu já fiz o arremate aqui, aí eu coloco no meio da costura, eu não coloco aqui não, eu faço de 2 costuras, e aí eu coloco no meio, tá? Aí eu coloquei os reguladores e o fecho aqui. Eu fiz um conjuntinho e ele ficou assim.